Para um avião executar uma curva nivelada sem subir ou descer e equilibrada, o piloto deve incliná-lo com respeito à horizontal, à maneira de um ciclista em uma curva, de um ângulo θ. Se θ igual a 60 graus, a velocidade da aeronave é 100 metros por segundo e a aceleração local da gravidade é de 9,5 metros por segundo ao quadrado, qual seria aproximadamente o raio de curvatura? Beleza? Fera, a ideia dessa questão seria mais ou menos essa daqui, ó, tá? Você tem um avião fazendo uma curva nivelada e para que ele faça essa curva nivelada, ele precisa inclinar em relação à horizontal um ângulo θ, que ele diz que corresponde aí a 60 graus, né? Então você teria aí um movimento curvilíneo, onde o avião inclina em relação à horizontal um ângulo de 60 graus. Eu já coloquei para vocês as forças que atuam sobre o avião durante essa curva. É a força-peso e a força de sustentação do ar, que é perpendicular à aeronave. Então teria essa força-peso, a força de atração gravitacional vertical e para baixo, e teria essa força de sustentação, que seria perpendicular ao nosso avião, perpendicular à nossa aeronave. Tranquilo? Se nós estamos fazendo uma curva, existe uma aceleração orientada para o centro, que é a aceleração centrípeta, responsável por variar a direção do vetor velocidade, e, consequentemente, nós teremos também uma força resultante centrípeta. Como o próprio nome já diz, ela também está orientada para o centro da trajetória. Ou seja, se você soma essa força de sustentação com essa força peso, nós teríamos aqui uma força resultante orientada para o centro da nossa trajetória, para o centro da curva, que é a famosa resultante centrípeta. É a famosa força centrípeta, beleza? E aí, se eu consigo fechar essa figura aqui, ó, ou seja, a força de sustentação F. Deixa eu melhorar aqui esse desenho para vocês. A força de sustentação F tá aqui, somada com a força peso, tá aqui, me dá exatamente a minha resultante centrípeta. Me dá exatamente a minha resultante centrípeta. Beleza? Então a força F, somada com a força peso, me dá exatamente a minha resultante centrípeta. Seria essa figura aqui. É como se eu tivesse fechado, ó, colocado a força peso aqui, ó. Beleza? Colocado a força peso aqui. Então a força F somada com a força peso me dá a resultante centrípeta. Tranquilo? Onde esse ângulo alfa, que seria o ângulo de 60 graus, o ângulo alfa de 60 graus é exatamente o ângulo de inclinação da força de sustentação em relação ao peso, em relação à vertical. Concorda comigo? Se o avião tivesse na posição sem ser inclinado na horizontal, essa força peso estaria para baixo e a força de sustentação estaria para cima. Quando ele inclina o ângulo de 60 graus, a força de sustentação também inclina 60 graus junto com a aeronave. Então esse ângulo de 60 graus aí, esse ângulo alfa ou ângulo θ de 60 graus, está exatamente aqui, ó, entre a força de sustentação e a força peso. Tranquilo? E aí você conhece a força peso e você conhece a força centrípeta, até porque ele quer o raio da trajetória. Então, se eu pegar essa figura aqui e escrever a tangente de 60, quem seria a tangente de 60 graus? Ora, tá vendo? A tangente de 60 graus seria a relação entre a resultante centrípeta e a força peso. Tranquilo? Ou seja, a resultante centrípeta seria igual à força peso que multiplica a tangente de 60 graus. Mas como é que eu faço para calcular a resultante centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado sobre o raio.
Força-peso, massa vezes gravidade. Tangente de 60, raiz de 3. Beleza? A massa vai embora com a massa. A questão quer que você calcule o raio. Quem seria o raio da trajetória? Tá verão? O raio da trajetória seria a velocidade ao quadrado dividido por g, raiz de 3, beleza? E aí, se você substitui os valores da questão, a velocidade da aeronave, 100 metros por segundo, a gravidade, 9,5, e a tangente, a raiz de 3, aproximadamente aí 1,7, né? Então, nós teríamos aqui 100 ao quadrado sobre 9,5 raiz de 3, beleza? Esse raio vai me dar aproximadamente 600 metros, beleza? Então, se você resolve essa continha aí, 100 quadrados sobre 9,5 vezes raiz de 3, esse raio me daria aproximadamente 600 metros. E a alternativa correta aqui para essa questão seria a alternativa A, de aprovação no seu vestibular. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e vamos juntos em busca do seu sucesso.